ver a luz em nós, a luz de Cristo. Nele nós achamos o amor, Ele é o nosso escudo e proteção. Em tempos de tempestade, podemos confiar nesse amor que nos protege e nos guarda. Nós confiamos em Ti, Jesus. Achei o amor que não me deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei descanso pro meu coração. Achei alívio e libertação. Oh, escudo e proteção acima da razão. Em Ti eu posso confiar. És liberdade pra recomeçar. És esperança pra continuar. És meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para Ti. Escudo e proteção acima da razão. Em Ti eu posso confiar. Tua força me faz ver além do que eu posso ver. Em Ti eu posso confiar. Não importa a circunstância, sabemos que o Senhor está conosco. Eu confio em Ti, 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 eu confio. Escudo e proteção acima da razão. Em Ti eu posso confiar. Tua força me faz crer além do que eu posso ver. Em Ti eu posso confiar. Eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio em Ti, eu confio. Nós confiamos em Ti, Senhor. Tudo bem, eu sou um filho amado de Deus em restauração das minhas feridas emocionais, da procrastinação e de uma compulsão alimentar. Meu nome é Fernando. É muito bom a gente poder estar junto aqui no Celebrando Restauração, um programa que tem nos ajudado muito a encontrar a graça de Cristo um dia de cada vez, na nossa caminhada e no nosso dia a dia.
Você sabe que por conta disso que a gente tem passado, da pandemia que a gente tem passado, eu tenho ouvido muito algumas pessoas chegarem para mim e falarem o seguinte: Fernando, eu não sei o que seria de mim, como que eu estaria enfrentando esses momentos sem o programa do Celebrando. E eu vou dizer para você que para mim também é verdade, sabe? A forma como a gente entende a nossa vida e a transformação, né, de mente que Deus faz na gente através do programa do Celebrando realmente tem me ajudado muito na minha caminhada. Os meus amigos, os meus grupos, os meus parceiros de prestação de contas, como é bom a gente estar partilhando a vida nesses momentos tão difíceis. E você sabe que o Celebrando, ele se baseia em 12 passos. E ele se baseia em 12 passos. E por que isso é tão importante? Porque através dos 12 passos a gente consegue entender uma jornada de restauração. Todos nós, ou pelo menos a maioria das pessoas, sabem que tem dificuldades na vida, que as coisas não são exatamente como elas deveriam ser. Quando a gente enxerga a maldade no mundo e percebe tantas dificuldades que tem, realmente a gente olha para a nossa realidade e diz: olha, está meio estranho, não é exatamente assim que deveria acontecer. E o programa do Celebrando, ele é baseado nesses 12 passos e são 26 lições ao longo do programa como um todo. E cada lição e cada passo tem um objetivo de realmente nos ajudar a caminhar em direção a Cristo. Quando Cristo ele nos salva, a gente entende, né, a salvação que a gente tem nele e a graça dele derramada na nossa vida. O objetivo dele é que todos nós fôssemos e sejamos, né, cheguemos a ser santos. Santos como ele é santo e como o Pai é santo. Mas nesta caminhada de santidade, a gente vai aprendendo com ele que isso vem ao longo da nossa vida, dessa jornada com ele. Ele vai moldando a nossa vida, ele vai restaurando cada detalhe da nossa vida e a gente vai caminhando um dia de cada vez debaixo da graça dele. E uma das coisas mais bacanas que a gente consegue ter aqui no Celebrando é essa certeza que Deus nos ama, certeza que cada um de nós somos seus filhos e filhas amadas. Por quê? Porque Ele quis assim. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos conforme o Filho dele, o único Filho, né? O primeiro Filho ali, Jesus Cristo, para sermos adotados por Ele e fazer parte da família de Deus e sermos a cada dia transformados conforme a semelhança de Jesus Cristo. E é isso que a gente faz aqui. E são então os 12 passos, e eu gostaria de ler esses 12 passos para você agora. O passo 1 diz: admitimos ser impotentes diante de nossos vícios, traumas emocionais, maus hábitos e comportamentos destrutivos e que nossas vidas se tornaram ingovernáveis. O passo 2 diz: viemos acreditar que nosso poder superior, Jesus, poderia restituir nossa sanidade. O passo 3 diz: decidimos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. O 4 diz: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. O 5º passo diz: admitimos para Deus, para nós e para outro ser humano a natureza exata dos nossos erros. O 6º diz: dispusemos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. O passo 7 diz: humildemente pedimos a Deus que removesse todas as nossas imperfeições. O passo 8, fizemos uma relação de todas as pessoas a quem prejudicamos e dispusemos-nos a fazer reparações a todas elas. O 9 diz: fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo implicasse prejudicá-las ou a terceiros. O 10º passo diz: continuamos a fazer o inventário pessoal e quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. O 11º passo diz: procuramos através da oração e da meditação melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas para conhecer a sua vontade para nossas vidas e forças para realizá-la. E o 12º passo diz: tendo experimentado um despertar espiritual como resultado desses passos, procuramos levar esta mensagem a outros e praticar esses princípios em todos os aspectos da nossa vida. Hoje nós estamos na lição Coragem, e a lição Coragem ela está no passo 4.
O passo 4 é o passo do inventário, e ele diz assim: fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. E Lamentações 3:40 diz assim: examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Então, o que acontece com o inventário? Quando a gente até fala de inventário moral, né, essa palavra moral, às vezes ela pode ser muito pesada para você. Você pode chegar e pensar assim: como assim inventário moral? O que você quer dizer com isso? Quando a gente fala de inventário moral, a gente está falando de um inventário verdadeiro, tá bom? Por quê? Porque encarar a verdade na nossa vida muitas vezes é difícil. E encarar a verdade na nossa vida pode gerar medo. E ter medo é algo normal, é algo que faz parte da vida, né? O medo, ele é um sentimento de preservação da vida. Quando você se depara com uma situação perigosa, por exemplo, você vai entrar numa rua escura, à noite, sozinho, a pé, você tem medo. Você fala: opa, por quê? Porque pode acontecer algum problema. Se você está no meio do mato e você se depara com uma cobra, você tem medo. Por quê? Aquilo pode realmente ser um risco para a sua vida. Então, o sentimento do medo em si, ele não é ruim, ele é bom. Porque ele faz parte da preservação da vida. Mas, infelizmente, às vezes, o medo ele pode nos paralisar. Mesmo em situações emocionais, né? Quando a gente olha em situações de mudança, é muito comum as mudanças gerarem medo na gente, né? Você olha assim para a mudança e fala: será que eu vou conseguir mudar? Eu estou vivendo desse jeito há tanto tempo, será que é possível eu ter um outro tipo de vida? Será que eu vou conseguir viver sem esse tipo de atuação que eu faço, ou de relacionamento, ou de atitude que eu tenho ao longo da minha vida? Então, gera medo. E escrever o nosso inventário, né? Porque o que o inventário ele vai fazer? O que a gente vai fazer no inventário? A gente vai voltar para a nossa história, né? A gente vai olhar para a nossa história desde o momento que a gente se lembra, sei lá, por volta dos nossos 5, 7, 8 anos de idade, desde a memória mais antiga que a gente tem. E a gente vai olhar para as nossas memórias e para a nossa história, tanto as questões positivas quanto as questões negativas. E isso pode gerar medo, né? Então, o que acontece? Para eu enfrentar isso, eu preciso ter coragem. E é isso que a gente vai falar aqui. O objetivo do inventário é nos ajudar a ver a verdade sobre as nossas vidas. E aqui tem duas coisas: a verdade, tanto nas questões que a gente não é lá muito bom, né, nas nossas debilidades, nas nossas compulsões, nos nossos defeitos de caráter, quanto a verdade naquilo que nós somos bons. Por quê? Porque todos nós temos algo que é bom. Todos nós. E todos nós também, infelizmente, temos algumas coisas que não são boas. Mas o inventário e o objetivo dele é nos ajudar a vermos a verdade sobre nós mesmos, a entender quem nós somos, né? É isso que ele faz. E em busca do quê? Em busca de nós sermos livres. Por quê? A partir do momento que você se conhece, a partir do momento que você entende naquilo que você é bom e naquilo que você não é lá tão bom, naquilo que você precisa mudar, naquilo que você precisa se aperfeiçoar, você começa a viver de forma livre. Você se aceita como você é. Eu tenho as minhas limitações, mas eu também tenho as minhas coisas boas e os meus pontos fortes. Então é muito bom saber que eu sou bom em tal coisa e que em outras coisas eu preciso de ajuda, né? Então, ao saber disso, eu consigo viver de forma honesta, me entendendo e viver na verdade. E é necessário muita coragem para sermos verdadeiramente honestos, tá bom, com nós mesmos. Então, o que a gente vai dizer aqui? Aqui tem alguns pontos que a gente precisa levar em consideração ao fazermos o inventário. Então, quando você vai fazer o inventário, o que você faz? A primeira coisa, olhamos para dentro de nós mesmos,
tá bom? Então, é interessante você sempre se lembrar que é a sua história, tá? Para você. E aqui é preciso ter coragem para olhar para nós mesmos, porque muitas vezes nós fugimos das nossas dores. E ao fugir das nossas dores, nós fugimos de nós mesmos. E por que a gente foge das nossas dores? Porque dói. É verdade. Sabe, tem coisas que eu não quero mais relembrar. Tem coisas que eu não quero mexer nisso. É muito comum as pessoas chegarem neste momento aqui do programa do Celebrando e elas não continuarem. Por quê? Porque pode ser que mexa com algumas coisas que estavam lá escondidas. Mas o que eu vou te dizer? A restauração ela não vai acontecer se você não olhar para trás e não deixar estas feridas na mão de Jesus Cristo. Por quê? Elas precisam ser saradas. E elas são saradas através da atuação da graça de Cristo na sua vida. Elas não serão saradas somente com o tempo. A gente gostaria que fosse, né? Por isso que a gente esconde. Mas é igual colocar a sujeira debaixo do tapete. A sujeira debaixo do tapete ela vai continuar existindo. Fora não está aparecendo, mas imagina que alguma coisa, era uma comida, alguma coisa orgânica que tinha ali e está debaixo do tapete. Daqui a um pouco vai começar a ficar fedido e daqui a um pouco vai começar a ficar insuportável ficar naquele lugar. Então, o que acontece? Eu preciso olhar para as minhas dores, eu preciso olhar para o meu passado, eu preciso olhar para mim mesmo para que aquilo pare de doer. Tá bom? Outra coisa que acontece, muitas vezes nós culpamos as outras pessoas ou as circunstâncias pela realidade das nossas vidas. Ah, eu não consigo fazer tal coisa por causa daquilo. Ah, tá vendo? Eu me irrito porque você é muito chato. Eu estouro com você porque você não faz aquilo que eu gostaria que você fizesse. Olha, eu bebo, é claro que eu bebo, olha a situação, olha a circunstância que eu vivo. Se você soubesse, conhecesse, né, a minha mulher, a minha mãe, você também aí ia beber. Você sabe, né, olha, eu como muito e eu estou fora do peso porque na minha casa a minha mulher cozinha muito bem. Na minha casa o meu marido sempre compra um doce e daí... Você entendeu? Então, a gente acaba culpando todas as circunstâncias ou culpa uma outra pessoa em relação àquilo que acontece nas nossas vidas. Então, não. Aqui, no inventário, a gente coloca qual que é a nossa parcela da responsabilidade. O que eu, Fernando, sou responsável por isso, tá bom? Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e assumirmos a nossa responsabilidade por aquilo que a gente faz. É assim que a gente caminha, tá bom? Olha o que diz Gálatas 6, versículo 4. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. E eu gosto demais desse versículo, dessa questão da comparação. É muito difícil a gente não se comparar, tá bom? Chega uma pessoa e diz, não se compare com ninguém. Tá bom, você sabe que você não deve se comparar, mas você acaba se comparando. Agora, a gente precisa entender que cada um de nós fomos feitos com qualidades e características únicas. Então, naquilo que eu sou bom, eu sou bom. Naquilo que o outro é bom, o outro é bom. Então, é bem aquela situação, né, da grama do vizinho. Você acha a grama do vizinho muito mais verde. Só que quando você chega lá, você vê que ele pinta, ele pega spray e pinta. Então, não é bem assim, né? A gente acaba se comparando com a outra pessoa e até com coisas bem injustas com nós mesmos, né? Por quê? Porque eu quero me comparar com aquela pessoa naquilo que ele é bom. Ninguém quer se comparar com o outro naquilo que ele é ruim, né? Então eu quero jogar bola como o Neymar, né? Eu quero ser um ator, sei lá, como o Tom Hanks, um baita de um ator. Eu quero ser rico, mas eu quero ser rico como o Bill Gates, né? Não dá. Ninguém olha, né, pro Brad Pitt e vê como ele não sabe escrever. Né? Olha, porque ele é um bom ator, porque ele é um cara bonitão, né? Então é isso, a comparação ela é sempre injusta com você mesmo, né? Então não adianta,
Olhe para você, examine aquilo que você tem feito, fique feliz com aquilo que você tem feito de bom, trate as questões que você não tem feito lá muito bem, e viva um dia de cada vez, debaixo da graça de Cristo, sendo aquilo que ele falou para você ser, que é o filho amado dele, tá bom? Segundo ponto ao fazermos o inventário, é que nós olhamos para trás para seguirmos em frente. Isso é uma coisa muito bacana. Agora, neste momento, eu vou precisar olhar para trás, mas para quê? Para eu ir para frente. Eu não posso ficar preso no meu passado. E ficar preso ao passado é uma âncora na nossa vida, sabe? É um peso no meu pé, é um peso que eu carrego e que eu não vou chegar a lugar nenhum. Além disso, o que acontece? A gente faz isso para a gente não viver num automático. E quando a gente diz de viver no automático, o que acontece? Por conta do pecado que está em nós, tá bom? Por conta da nossa natureza humana pecaminosa, o nosso automático não é fazer a vontade de Deus. O nosso automático é sempre ir mais para o lado ruim da coisa, né? É sempre eu ser um pouco mais egoísta, é sempre eu viver dentro daqueles mesmos enroscos, fazendo sempre as mesmas coisas, caindo mais ou menos sempre nas mesmas compulsões, tá bom? Mas eu quero mudar de vida, eu quero ir para frente, então por isso que é tão importante eu olhar para trás para que eu possa caminhar para frente, tá bom? Nós fazemos o inventário não para nos ferir, não para culpar os outros ou a nós mesmos, não. Fazemos o inventário para encontrarmos cura e liberdade. E tem uma coisa que eu quero dizer para você de forma muito especial. A sua história, ela é sagrada. Eu lembro uma vez que nós estávamos numa reunião de liderança, e o Carlos Barcelos, ele estava liderando, né? Ele estava fazendo um devocional daquela reunião, e ele usou o texto de Êxodo, acho que é Êxodo 3, quando Deus aparece para Moisés, e naquela sarça ardente, né? Deus aparece ali. É a primeira vez que Deus se mostra, né, para o homem como o grande eu sou ali dentro. E ele chega para Moisés e diz o seguinte: Moisés, tire a sua sandália porque você está pisando em solo sagrado. E o solo era sagrado por quê? Por causa da presença de Deus ali. É claro que assim, não é a questão da presença de Deus, ali era sagrado mesmo porque Deus é santo, aí tudo mais, mas quando eu estou ouvindo a história de uma outra pessoa, ou a tua história, ela é sagrada. Então eu me lembro nessa reunião que até ele pediu para nós tirarmos os sapatos, né, ficarmos descalços ali. Por quê? Porque nós estávamos entrando em solo sagrado. Então a tua história é tua, sabe? Aquilo que você tem passado, só você sabe. Tanto as suas questões que te machucaram ao longo da tua história, que trouxeram feridas para você, quanto as coisas boas, as coisas que para você são caras, são queridas, entendeu? E o que acontece? Por conta das feridas da vida, por conta de sermos tão julgados, e a gente tem vivido numa época de tanto julgamento, né? As redes sociais, elas têm um ponto muito positivo, mas também tem um ponto negativo de que todo mundo tem alguma palavra horrorosa para falar para o outro, né? Tanta briga, tanto problema acontecendo. Então, quando a gente vê isso, é natural a gente querer, né? Eu me fecho, eu falo, cara, eu não vou falar disso. Eu vou falar para uma pessoa aquilo que realmente é muito importante para mim e ela vai menosprezar isso. Eu já vi algumas vezes, né, eu estava num aconselhamento pastoral e um cônjuge, né, os dois cônjuges ali, o marido e a mulher ali conversando, falando comigo e tal, e um chegou para mim e falou assim, sabe qual que é o problema, Fernanda? É que ele usa contra mim os meus segredos, aquilo que ele sabe sobre mim. E realmente machuca muito isso. Mas então, eu estou dizendo para você o seguinte, que a tua história é a tua história. E ela é sagrada. E você vai escrever o seu inventário para você mesmo. E daí você vai partilhar
com o seu padrinho e com a sua madrinha, tá bom? O padrinho e a madrinha é uma pessoa que você escolhe. Padrinho para homens, madrinha para mulheres. Você vai escolher a pessoa. Qual pessoa? Uma pessoa que está um pouco mais à frente de você. Uma pessoa que já fez o programa do Celebrando. Já fez o grupo de estudo de passos, já fez o inventário dela, já leu o inventário, tem uma história de restauração na vida dela. Você olha para a vida dela e fala, puxa, essa pessoa realmente vive os passos, essa pessoa, ela vive com Deus. E daí você escolhe esse padrinho ou essa madrinha e a esta pessoa você vai ler o seu inventário, tá bom? E ela vai ser uma pessoa extremamente respeitosa contigo. Por quê? Porque a tua história, ela é sagrada, tá bom? Tem uma outra coisa, nós não podemos mudar os acontecimentos do passado, mas eu posso dar um outro significado para ele. Eu posso ressignificar. Não adianta muito a gente ficar perguntando os porquês das coisas. Por que que isso aconteceu? Por que que Deus deixou isso acontecer e tudo mais? O porquê, ele é até importante para você entender o que gerou aquilo, né? Por que que aquilo aconteceu? Quais foram as tuas atitudes que você fez? Ou, de repente, nem foi você, foi a atitude do outro. Por exemplo, aqui, né, no inventário, quando a gente pega as questões que aconteceram conosco quando a gente é criança, por exemplo, as questões de abuso, infelizmente, né, os índices de abuso eles são muito altos. E talvez você tenha passado por essa situação. Quando você entra, né, em contato com isso, você precisa perceber que a pessoa que foi abusada, a criança abusada, ela não tinha como se defender de um adulto. Nem emocionalmente, nem cognitivamente, nem fisicamente. Não tem como. Então a culpa é realmente totalmente do outro, tá bom? Mas isso aconteceu lá atrás. Então tanto essa questão, que é uma questão ou que eu não tenha culpa nenhuma, ou outras, né, que eu tive culpa, eu olho e para ela e falo assim, por que que isso aconteceu? Por causa disso, disso, daquilo. Mas essa não é a principal pergunta que você tem que responder e que você precisa buscar a resposta. A principal pergunta para você buscar a resposta é para quê? Para que aquilo está lá? E quando a gente muda do porquê para quê, a gente começa a olhar para frente. Eu consigo entender que isso aconteceu na minha vida, Deus, dentro da sua soberania, deixou com que isso acontecesse para que eu fosse usado hoje aqui. Eu me lembro muito a história do meu pai. O meu pai, ele foi filho de alcoólatra, o meu avô, ele foi ex-combatente da Segunda Guerra Mundial e ele volta da guerra bebendo, ele era alcoólatra. E ele bebe muitos anos da vida dele. E viver dentro de um ambiente que tem alcoolismo, né, para um filho, em relação ao meu pai, o filho ali, não é bom. E o que acontece? O meu pai acabou gerando uma codependência dessa situação como um todo, e ao ser codependente, ele teve várias dificuldades, enfrentamentos dentro da vida dele. Mas ele chegou ali mais no final da vida dele e pôde dizer o seguinte, eu entendo hoje que aquilo tudo aconteceu na minha vida para que eu estivesse aqui. Então, Celebrando a Restauração existe na nossa igreja e em várias igrejas aqui da região de São Paulo por conta do meu pai. Ele foi a pessoa que propagou, né, espalhou e falou muito sobre o Celebrando para várias igrejas e ao longo da história. Então, ele teve um papel fundamental na nossa vida e na vida de tantas pessoas, na tua vida. Então, ele conseguiu entender que, mesmo diante de todas as dificuldades da vida dele, Deus colocou e conseguiu transformar aquilo que era ruim em algo bom. Então, para que aconteceu tudo aquilo? Para ele estar naquele momento. A mesma coisa acontece na tua história, tá bom? Você não pode mudar os fatos, né, os acontecimentos do seu passado, mas você pode ressignificar todos eles, e isso é realmente muito, muito bom. Terceiro ponto,
enfrentamos os nossos medos. A gente já falou um pouquinho, né, do medo no início, da questão da coragem, mas volto a dizer que sentir medo é algo natural, mas eu não posso deixar com que o medo me paralise e impeça de eu escrever o meu inventário, tá bom? Enfrenta o medo, tenha coragem, tá bom? Não precisamos temer o que vamos encontrar, pois simplesmente estamos procurando a nós mesmos, já está aí. É isso, né? Essa procura de você mesmo. Olha o que diz o texto de Isaías, capítulo 41, versículo 10, na versão A Mensagem. Não entrem em pânico, estou com você. Você não precisa ter medo, porque sou o seu Deus. Vou dar forças a você. Eu o ajudarei. Você encontrará firmeza em mim. Vou segurá-lo pela mão. Então aqui é uma promessa de Deus dizendo: eu vou estar junto com você. Além disso, você não está sozinho, você tem todo o grupo de apoio aqui do Celebrando. Você tem toda a liderança do Celebrando, você tem o seu padrinho ou a sua madrinha, você tem o líder do seu grupo, né, o facilitador do seu grupo, você tem os seus parceiros de prestação de contas, tá? Você não está sozinho, enfrente o seu medo, siga e escreva o seu inventário. E o último ponto é, pedimos ajuda a Deus, tá? Quando a gente olha para o passo 4 e percebe o tamanho que ele é, quando a gente percebe quanta coisa a gente precisa fazer e como isso pode, né, mexer com a nossa vida, a gente precisa se lembrar que realmente somente por Deus a gente consegue fazer isso. Além disso, é muito bacana quando você se lembra daquilo que Deus já fez na sua vida, já fez na sua caminhada. A gente está no passo 4, são 12, ainda tem uma boa caminhada para frente, mas você já deu o primeiro, segundo e terceiro passo, e até aqui eu tenho certeza que Deus já trabalhou na sua vida, e vem trabalhando, né? E você então se lembra disso, veja que Ele tem atuado na sua vida, e de forma corajosa e com fé, acredite que Ele está contigo e que Ele vai te ajudar na sua caminhada, tá bom? Olha o que diz Salmo 139, versículo 23 e 24. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Entenda, Deus quer o seu bem e Ele te ama. Ele te ama tanto que Ele enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, que também é Deus, para morrer e ressuscitar por cada um de nós. A sua vida vale a vida de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele quis. Porque Ele falou. Então Ele estará contigo aqui também no momento, tá bom? De você de você fazer o seu inventário moral. O inventário moral com certeza iniciará em nós um processo de mudança e um processo de liberdade, tá? Esta certeza nos ajuda a enfrentarmos o medo de descobrirmos os padrões destrutivos e coisas das quais precisamos abrir mão ao escrevermos o nosso inventário. Nós temos que encarar os fatos, agir com coragem, para que a gente possa realmente dar os passos para frente na nossa vida. E a gente tem agora uma pergunta para o grupo de apoio que a gente vai acontecer agora. Se você não tem participado dos grupos de apoio, eu vou incentivar você a participar, tá bom? Entra agora no Google Meet, a gente vai explicar logo depois como é que a gente faz para entrar, mas é simples, não é complicado. Por quê? Porque vai te ajudar muito no teu processo de restauração, tá bom? E a pergunta que a gente sugere de você conversar é: quais medos em sua vida têm te paralisado? E como você pode enfrentar os seus medos? Então, quais medos têm te paralisado e como que você pode enfrentar esses medos? E eu gostaria de orar por você agora também, por mim também, por cada um de nós. Pai, muito obrigado pelo processo todo do Celebrando, de restauração que temos aqui. Muito obrigado porque o Senhor nos ama. E te pedimos para que o Senhor nos dê muita coragem para enfrentar esse momento do inventário. Que a gente possa encarar esse momento de frente e que a gente possa realmente enfrentar os nossos medos, nos lembrando que o Senhor estará conosco a cada dia. Não deixe, Pai, com que nada paralise nesse momento do inventário. É no nome de Cristo Jesus em que nós oramos. Amém. Amém.
E agora eu gostaria de ler com você a oração da serenidade. A oração da serenidade ela é uma declaração muito bonita, que nos ajuda realmente no nosso processo todo de restauração. E eu vou convidar você, onde você estiver, a repetir aqui junto comigo, tá bom? Diz assim: concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para discernir a diferença. Viver um dia de cada vez, aproveitar um momento de cada vez, aceitar as dificuldades como um caminho para a paz, tomar, como Jesus o fez, este mundo pecaminoso como ele é, não como gostaria que fosse, confiando que ele tornará todas as coisas corretas se eu me submeter à sua vontade, que eu possa ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz com ele para sempre na próxima. Amém? E como é que vão funcionar agora os grupos de apoio? Então, todos os grupos, eles acontecem agora, logo depois desta palestra, pela ferramenta do Google Meet. Então, pela ferramenta ali de reunião, né? Reunião, sala virtual de reunião. Como é que você faz para acessar os endereços das salas? Você precisa ir no nosso site, que é www.ibmalphaville.org.br. Daí você entra nesse site, um pouquinho mais embaixo, quase no meio da página, vai ter este logo do Celebrando a Restauração. Você clica no logo e daí você vai seguindo o passo a passo que vai aparecendo ali, é bem tranquilo, e você vai encontrar as suas salas, tá bom? As salas que a gente tem ali dos grupos. Se você está pela primeira vez aqui, então a gente tem um grupo de primeira vez para você, um grupo de conexão que vai te explicar como é que é. E se essa não é a tua primeira vez, se você já veio outras vezes, tem os grupos, tá bom? A gente tem grupos femininos de codependência, traumas e feridas emocionais, depressão, ansiedade e outros transtornos emocionais, codependência para familiares de dependência de álcool e drogas, livre-se da ira, mulheres codependentes que amam demais e compulsão por compras e recuperação financeira. E os grupos masculinos, a gente tem grupos de traumas e feridas emocionais, dependência de álcool e drogas e compulsão por compras e recuperação financeira, tá bom? Eu espero realmente que você tenha uma ótima partilha e continua no processo todo, um dia de cada vez. Um grande abraço.